Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis da área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, terça-feira, como tradição, nós iremos falar sobre altcoins. Separei aqui 5 altcoins para a gente comentar na data de hoje, inclusive 4 dessas altcoins já estão em bons pontos ali, que a gente pode olhar para compra, a gente já vai simplesmente analisar, entender qual que é o risco que temos em cada um desses ativos, beleza? Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, direto aí para gráfico para a gente entender o que está acontecendo. Olha só, a gente tem a nossa dominância do Bitcoin aí subindo em um lindo canal de alta, tá? Eu tenho expectativas que a gente vai chegar ali até os 57%, mas nesse momento eu já começo a olhar mais para outros ativos do que para Bitcoin, tá? Não tenho interesse nenhum em colocar R$1 para dentro do Bitcoin nesses patamares, prefiro buscar outros ativos que têm uma simetria melhor, que não subiram tanto no ano de 2023 quanto o Bitcoin. Desses ativos é exatamente Ether e os outros ativos são exatamente as altcoins. Então é exatamente isso que a gente vai avaliar aqui hoje, beleza? Saiba que enquanto a gente vê a dominância subindo, Bitcoin vai chamar a atenção do mercado, ele vai subir porcentagens maior do que as altcoins e vai ser difícil a gente encontrar uma altcoin subindo mais do que ele. Mas assim que a gente começa a reverter, cara, pequenas movimentações como essa daqui já dá grandes porradas dentro de altcoins. Então, enquanto a dominância estiver subindo, a gente começa a planejar, se preparar exatamente para a reversão desse movimento, que é olhando para as altcoins. Isso que a gente vai fazer. Olha só, um dos ativos que a gente tem aí, cara, para longo prazo, tá? Não só para curto prazo, mas como para longo prazo também é um excelente ativo aí que eu tenho na carteira, tá? Exatamente Link. Se a gente analisar Link aqui, a gente vai ver que temos um comportamento de lateralização. O ativo subiu, começou a consolidar dentro dessa região. O que eu vou esperar? Cara, estou em gráfico de 4 horas a partir desse momento, tá? Comentei isso com vocês no vídeo de ontem, que a partir de agora, quando a gente tem RSI chegando em região próxima ali de sobrevenda do gráfico de 4 horas, já são extremas regiões de compra. Tudo que a gente vai ter que procurar são candles de reversão, confirmações de volume ali em determinadas regiões. Chainlink ainda não está dentro de uma região de compra, mas a gente pode começar a planejar, pode começar a deixar esse ativo já no nosso radar. Se, cara, voltar aqui para regiões, olha só aonde o RSI serviu como suporte aqui em um passado recente, 36. A gente voltar com o RSI em 36, a gente já pode começar a procurar por compra, beleza? Um ativo que eu sou super bullish para o próximo ciclo. E, cara, se a gente for comparar Chainlink com seu all-time high ali ainda, olha só, dando um zoom out aqui no gráfico, cara, a gente ainda tem muito espaço para poder subir aí pela frente. A gente está no primeiro estágio ali de resistência cíclica mesmo, que foi o fundo perdido aqui atrás. Chainlink ainda tem bastante para subir. Mas, pensando mais no curto prazo aqui, a gente vai olhar para outros ativos também, como por exemplo, AVE. Olha só, se a gente puxar o gráfico de AVE, a gente vai ver que no 4 horas já estamos com RSI em patamares interessantes para compra. Por que aqui é um patamar interessante para compra? Porque eu olho para um passado recente aqui, ó, eu vi que essa zona aqui, ó, essa região, foi uma região de suporte no RSI. Se eu olhar para o ativo exatamente nesse presente momento, a gente vai ver que temos um suporte mais forte aqui atrás. Por que esse suporte ele é mais forte? Porque a gente tocou 1, 2, 3 vezes dentro dessa região. E a gente também pode considerar que aqui foi um falso rompimento dentro dessa região. Olha só, um candle de alta, logo em seguida devolveu tudo e fechou abaixo dessa região. A gente tem um suporte bem forte aqui exatamente nessa região. Tem um suporte um pouco mais fraco aqui, que também é um suporte, tá? Eu nunca considero um preço em específico, eu sempre vou considerar zonas, porque eu trabalho com entradas parciais e saídas parciais também. Então chega a determinados pontos que eu começo a olhar para o gráfico e eu começo a falar, cara, já está em regiões de aporte. Quando eu olho para a AVE, é um dos ativos que nesse momento, cara, tenho interesse sim em comprar ali pensando no curto prazo, sim, tá? Não pensando em longo prazo. Também é outro ativo que eu tenho no longo prazo,
dentro da minha carteira, tá? Mas esse ponto aqui é mais pensando no curto prazo. O que eu tô trazendo para vocês aqui hoje de análise, cara, é sobre curto prazo. Então, se a gente olhar ali para o curto prazo, estamos em uma região de suporte desse ativo, beleza? O que eu esperaria aqui dentro dessa região? Cara, candle de confirmação, volume de confirmação ou uma divergência no RSI. A gente pode considerar que tem uma divergência aqui no RSI, Gui? Sim, a gente pode considerar que já tem uma divergência quando a gente analisa esses dois fundos aqui, ó. Olha só. A gente analisar esses dois fundos, a gente vai encontrar uma divergência nesse momento. Eu não gosto tanto dessas divergências longas, onde a gente tem um outro fundo no meio, tá, do caminho, ou um outro topo no meio do caminho, porque isso daqui pode negativar, sim, a divergência. Então, eu aguardaria mais confirmações aqui para encontrar o ponto de compra. Quais são essas confirmações? Ou candle de reversão, ou uma nova divergência aqui, onde o preço ele faz um fundo mais baixo do que o fundo anterior, e aí o RSI ele vai vir buscar um fundo mais alto do que o fundo anterior. Se acontecer isso, é uma divergência local, tá? Não estou trabalhando com fundos anteriores, estou trabalhando exatamente com uma divergência local ali, já enxergo como um ponto de compra. Mas, novamente, para mim, a AVE já está dentro desse ponto aí, beleza? Outro ativo que a gente pode olhar que tem a mesma característica de AVE é exatamente a Maker. Opa, deixa eu pegar outro gráfico aqui de Maker. É exatamente a Maker. Se a gente olhar para a Maker, a gente vai ver que o RSI ele está em região de sobrevenda. E olha que louco, se a gente for considerar a Maker aqui, ó, ela acabou de entregar uma divergência no RSI local. O que a gente precisa aqui para ter essa confirmação dessa divergência? A gente precisa de fechamento desse candle aqui. Esse candle fechando dessa maneira que a gente pode ter confirmação de divergência. O que eu espero aqui? Um candle de reversão, cara. Eu preciso só do meu sinal de entrada. Se eu tiver o meu sinal de entrada aqui, ótimo, já entro dentro dessa região em Maker, porque a gente também está em região de suporte. Olha só, foi um topo anterior, zona de congestão, e a gente está mais uma vez dentro dessa região. Olha só, topo anterior. Para mim, Maker está em bons pontos de compra. E lembrando, toda operação ela tem que ser estratégica. Esse é o fundamento, esse é o core de qualquer analista, ser um estrategista. Então, qualquer operação que você abrir, sempre tem que ter stop e sempre tem que ter alvos de take também. Tem que ter alvos de saída. Você tem que entrar em uma operação estruturada. Por que eu sempre aguardo o candle de reversão? Porque o candle de reversão, ele é quem me dita, por exemplo, aonde que vai ficar o meu stop. Se eu não tenho o candle de reversão, eu tenho que trabalhar com stop em fundos anteriores. E quando a gente trabalha com stop em fundos anteriores, muitas das vezes a gente é violinado. E se for violinado, tá tudo bem. Você pode reentrar dentro da operação. Violinada é exatamente aquele candle que ele vem... Isso daqui é uma violinada. Olha só, esse candle é uma violinada. Ele vem aqui embaixo, pega o stop de todo mundo, ele volta e ele deixa esse pavio. Por que a gente chama de violinada? Porque isso daqui é um pavio, cara. Como você faz ali com violino mesmo. Você vai nesse movimento e você volta com o violino. Sei lá como que se chama a vareta ali do violino, mas você vai ali com a vareta do violino e você volta. Então, é normal a gente tomar violinada dentro do mercado. Saiba que quando você toma uma violinada, você pode entrar em seguida na operação mais uma vez, beleza? Mas, novamente, eu aguardaria Maker fazer um candle de reversão aqui, cara. Tem vários candles de reversão aí, você pode considerar martelo, você pode considerar engolfo de alta. Cara, você só vai acompanhar o volume se a gente vai ter um aumento de volume na entrada, beleza? Bom, Maker aí tá em um bom ponto. Outro ativo que eu queria analisar aqui com vocês é exatamente GMX. Olha só, se a gente olhar para GMX, a gente vai ter um canal lateral aqui também, igual nós temos o canal em link, tá? A gente tem um padrão aqui de lateralização, aonde os touros estão mostrando força na base do canal e os ursos estão mostrando força na parte superior do canal. Veja que o RSI de 4 horas chegando em sobrevenda, está entregando movimentos de reversão. Olha só
a volatilidade que a gente tem aqui dentro. Cara, a gente está com 10% de volatilidade aqui dentro. Estou falando de operação no curto prazo. Se a gente estiver trabalhando com alavancagem, cara, não gosto de passar em números altos em alavancagem, tá? Mas, cara, 10 vezes ali a gente já está falando de 100% de movimentação, beleza? Saiba usar essa ferramenta de alavancagem. A alavancagem é uma faca que ela pode ser usada para o bem, mas ela também pode ser usada para o mal, beleza? Então, também estou olhando para esse ativo, tá próximo de região ali de sobrevenda, próximo de região de suporte. Vou observar para estar comprando esse ativo no curto prazo também. Cara, quando a gente tem o Bitcoin subindo, quando a gente tem o Bitcoin puxando muito, quando a gente tem a dominância do Bitcoin puxando, a gente viu aí, cara, batendo 42 mil dólares na data de hoje. Quando tudo isso acontece, o que você tem que fazer é começar a olhar para as altcoins, porque significa que a paulada no Bitcoin já aconteceu. Só que aí tem outros ativos que são retardatários. Depois do Bitcoin vem o Ether, depois do Ether vem as altcoins, e aí a gente vai descendo o market cap. Então, se a gente sabe que o Bitcoin porrou, o Bitcoin subiu, cara, vamos olhar para os outros ativos que ainda não porraram, para a gente tentar capturar essas movimentações de alta nesses ativos, beleza? Então, para o curto prazo, cara, tô extremamente... ontem eu falei na live que eu tô extremamente shitcoiner, né? E o Rodolfo falou que isso pode dar a entender que eu tô olhando para qualquer tipo de altcoin. Não é qualquer tipo de altcoin, não é meme coin, não é nada desse tipo. Quando eu falo que eu tô shitcoiner, é exatamente de estar olhando para as altcoins e não para o Bitcoin nesse momento, beleza? Bom, e aí por último a gente tem exatamente INJ Injective. Olha só, Injective é o gráfico da Binance. Se a gente olhar para esse ativo, a gente vai ver que padrões 4 horas também, sobrecompra. Se a gente olha para o que a gente tem de padrão gráfico aqui, clara lateralização, compra na base, venda no topo. Cara, são ativos que simplesmente entraram no meu radar nesse momento, tá? Inclusive, se a gente olhar para dados on-chain, olha só. Primeiro ponto é que o Bitcoin quebrou a sua divergência aqui dentro do MVRV intradiário de 30 dias, tá? Isso daqui é algo muito bom e foi um dos motivos que me fez mudar a minha tomada de decisão dentro do mercado. Mas olha só, se a gente olhar exatamente para a AVE, a gente vai ver que entramos em regiões negativas dentro do MVRV intradiário. Isso daqui é zonas de compra, tá? Buy zones, quando a gente entra abaixo dessa região. Se a gente olhar para Link também, vamos ver como está Link. Se a gente olhar para Link, a gente vai ver que Link está um pouquinho mais esticado. Como eu falei, Link ainda vai entrar dentro de uma região de compra, mas provavelmente a Maker ela já esteja dentro dessa região. Olha lá, Maker também já cruzando aqui a região de zero ali do MVRV intradiário, beleza? Não espere que você vai ver Bitcoin tão barato aí, caso ele volte, tá? Lembrando, conforme o mercado vai subindo, o nosso target de pullback também ele vai subindo. Dentro do book da Binance entrou uma ordem de compra de 1.300 Bitcoins em 38.500. Isso daqui é uma ordem extremamente pesada. Isso daqui é um market maker extremamente pesado, tá? Sempre que a gente está falando de Bitcoin, a gente está falando ali em ordens na casa de 300, de 200, de 400, olha só, 370. A gente está falando aqui, cara, de ordens de 1.300 Bitcoins. Isso é uma ordem extremamente pesada. E lembrando, a carteira rumo ao milhão, hoje ela já está acumulando ali quase 12 mil reais de lucro. E essa carteira é pensando em quem tem pouco capital, quem tem simplesmente ali aportes recorrentes, que tem um salário no final do mês. Se você quiser ter acesso a essa carteira, só dentro de Bitcoin a gente já está surfando 65% de alta. Se você quiser ter acesso a essa carteira, abaixo desse vídeo na descrição tem o link da carteira rumo ao milhão. E nesse vídeo aqui, você vai cair dentro dessa página. Nesse vídeo eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão e como que você faz para ter acesso a ela. Lembrando que a carteira rumo ao milhão, ela tem um time e ela vai fechar, vai encerrar. Esse time é muito pautado em cima do ciclo do mercado. O nosso halving está cada dia mais próximo, né? Hoje, 137 dias aí do halving, não quer dizer que a carteira rumo ao milhão vai ficar aberta por mais 133 dias, mas eu quero dizer para você que o relógio está correndo, cara.
E as pessoas que entraram para dentro da carteira Rumo ao Milhão há 5 meses atrás já tem 11 mil reais em lucro no bolso, beleza? Se você quiser participar aí, capturar essa oportunidade ainda, as vagas ainda estão abertas. Assim que a gente atingir os targets de preço do mercado, você não terá mais a oportunidade de entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de terça-feira aqui sobre altcoins. Amanhã a gente está de volta aqui falando sobre dados on-chain, puxando mais histórico sobre o Bitcoin e a gente pode analisar um outro ativo aí, que para mim é uma das calls mais claras que a gente tem para o próximo ciclo, beleza? Mas isso daí a gente fala no vídeo de amanhã. Tamo junto, forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!